Olá, olá, tudo bem, meus amigos? Como vão vocês, meus amigos e minhas amigas? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês para mais uma aula, né, da nossa disciplina sigaspegadas.com, falando de arte, falando de meme, falando de cultura, falando de Serra da Capivara. Hoje a aula, eu comecei a aula, né, falando de comunicação visual. Depois a gente entrou na estrutura do meme, depois a gente foi entender, né, interrogar esse meme, e hoje a gente vai fazer uma leitura crítica, certo? Meme, leitura crítica. Aula de hoje, 31 de agosto, o mês que parecia não acabar, já está acabando, já acabou praticamente. Então vamos lá começar. Existe muita, né, como é que eu vou dizer? Existe bastante reflexão técnica sobre essa questão do meme. Eu acredito até que no início das aulas vocês talvez pensassem, nossa, tanta coisa assim, né? Parece uma coisa tão comum, tão trivial, é tão boa, é tão humorística, é tão brincadeira que parece que não é sério, mas tem muita coisa envolvendo essa questão da comunicação através dos memes. Então tá aqui os memes no universo da informação. O que eles têm? Bom, consumimos e produzimos informações de inúmeras maneiras, de todo jeito, o que exige novas habilidades. Então, quanto mais contemporâneo esse mundo é, ou seja, quanto mais as civilizações vão, né, adiantam-se no tempo, mais a tecnologia muda, mais as formas de relação mudam e a comunicação também muda. Se você considerar que há 30 anos atrás, parece até muito, né, para a maioria de vocês, para a gente nem tanto, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para você, aqui no nosso cenário, né, Piauí, Teresina, para a gente conseguir informação, nós teríamos que ter acesso a TV aberta, e naquele tempo só tinha TV aberta, jornal impresso, né, ou televisionado, a escola, porque a escola também era um ambiente de disseminação, né, de informação, certo? E contato com outras pessoas no seu núcleo social. E e telefone em casa, chamado telefone fixo, que só existia ele também. Então, você precisava estar num desses nichos para poder adquirir informações. E às vezes, aliás, na maioria das vezes, essa informação era lenta. Por causa do desenvolvimento da tecnologia de informação via smartphone, internet, a coisa ficou imensurável em termos de velocidade. E vai ficar cada vez mais. Está chegando aí um troço chamado 5G, né? Então, para isso, gente, precisa novas habilidades. Precisamos expandir nossa ideia de letramento, e é nesse contexto que o trabalho com memes pode ser um importante aliado, tanto do professor, né, que está em sala de aula trabalhando essa questão de meme, quanto de quem vai produzir, que é o aluno. Por suas características, os memes abrem espaço para desenvolvimento da leitura crítica, isso foi falado na aula passada, aumento de repertório e protagonismo de vocês, alunos, né? E aqui estão algumas estratégias que eu vou apresentar para vocês sobre os memes no universo da informação. Vamos começar com esse aqui, olhando esse aqui, né? Essa cena da Glória Maria, que é uma repórter conhecidíssima no cenário nacional, passando, né, uma situação difícil para ela gritava bastante. E aí a pessoa pega essa cena e aí adiciona, faz relação com o que ela achar interessante. No caso aqui, quando eu olho o meu saldo bancário, olha o susto que leva. Bora adiante. Bom, algumas questões em relação ao meme como instrumento de comunicação. Você precisa entender essas relações, essas características, até mesmo na hora de você produzir um meme. Então tem que ter alcance, síntese e humor. É necessário que tenha. A gente vem percebendo desde o início das aulas que o humor dentro do meme é uma característica fundamental.
Esse alcance, o que, que é? É porque eles são rapidamente compartilhados, né? Tem alto poder de viralizar. Essa é uma característica que já foi colocada aqui também na aula passada. Eles têm síntese, né? Resume situações e ideias complexas em pouco tempo. Por isso que a leitura é rápida. E vale-se do humor ou sátira para gerar engajamento. Por quê? Porque é confortável, porque é agradável quando a gente faz as coisas com humor, com graça. Então você consegue que a maioria, o número maior de pessoas, um maior número de pessoas possível, né, consiga se engajar com a mensagem que você está lançando, porque você está trabalhando com humor, com situações agradáveis. Mesmo que a situação seja uma situação não tanto agradável, que é, por exemplo, você olhar para o seu saldo bancário e se assustar, entrar em desespero, isso faz a gente rir um pouco, porque o brasileiro é assim, a gente precisa rir da nossa situação para poder relaxar. Existem pontos positivos e pontos de atenção em relação a isso, certo? Os pontos positivos, ele tem o poder de síntese, é usado criatividade, agilidade, a linguagem dos alunos, né, dos jovens que estão produzindo esses memes e a flexibilidade. Para produzir um meme, é necessário que você considere esses pontos positivos aí na produção do meme. E os pontos de atenção? Primeiro, exige repertório. A gente já percebeu que na formulação de um meme, você precisa estar antenado com vários assuntos, passados, presentes, né, contemporâneos a você, e muitas vezes futuros. Você tem que estar com o pé adiante para poder entender e enriquecer seu repertório. O uso de imagem, tá aí outra coisa interessante, é você ter a habilidade de reconhecer numa imagem a possibilidade dela responder uma ideia sua sobre meme. Há a questão também da responsabilidade, porque a construção de um meme que vai tratar coisas muitas vezes sérias com humor tem que considerar um equilíbrio, certo? E a responsabilidade também na questão de uma divulgação de uma mensagem errada, certo? Do mau uso de uma imagem. Também você não pode perder o controle, certo? E correr o risco de desinformar. Então, esses pontos de atenção são importantes. Não precisa, aliás, não é interessante que na hora da formulação de um instrumento de linguagem desse, que é o meme, você correr o risco de desinformar as pessoas, de perder o seu controle e não estar em dia com a responsabilidade, principalmente social. Eu já visto uma problemática que tem na internet, certo? Nas relações de mídia social, sobre essa questão de responsabilidade. Certo? Precisa estar muito atento para, na hora da produção de uma coisa como essa, né, como o meme, você não cair no campo da irresponsabilidade. Ok? Então são esses os pontos positivos e os pontos de atenção. Vamos trabalhar a leitura crítica? Como desenvolver uma postura reflexiva frente aos memes? Como desenvolver uma postura reflexiva frente aos memes? Muitas vezes o meme serve como base, né, para um outro meme. Como está escrito aí nesse próprio meme que faz meme disso. Tá vendo aquele meme ali? Acabei de roubar. Ou seja, existem uns que vão servir de base para outros. Então, como desenvolver essa postura reflexiva? Bom, uma imagem, muitos conceitos, precisa entender isso. Um único meme pode demandar amplo repertório, né, para ser compreendido. Ou seja, às vezes o meme como imagem que está lá e texto, a pessoa que vai ler, ela precisa ter um repertório para compreender, um repertório amplo. É nessa hora que mora ali a habilidade de você criar um meme, tratar de um assunto, de que ele seja compreendido de maneira rápida, certo? Além do conteúdo curricular, né, da pessoa que está lendo o meme, ele traz assuntos e discussões do momento e pode incentivar pessoas a se manterem atualizadas. Um exemplo desse aqui, a gente está falando de população medieval, população moderna.
Esse meme aqui é famosíssimo, essa posição desse rapaz em aceitar e recusar. Do lado se colocam situações que são aceitas pela população medieval e outras recusadas pela população moderna. E fazendo um contraponto histórico, é aqui que mora essa questão, certo, de repertório amplo para poder entender. O que o meme diz? População medieval, acreditar cegamente que banho faz mal à saúde pela ciência extremamente limitada da Idade Média. E era isso mesmo que acontecia na Idade Média, por causa de influência religiosa, certo? O banho era relacionado muitas vezes à doença. Então eles diziam, você não pode tirar a sua camada protetora. Os cidadãos europeus medievais, eles eram aconselhados a tomar banho uma vez por ano, aquele banho mesmo valendo, ok? E a religião também condenava muito essa coisa de banhar o tempo todo, porque isso o corpo precisava ser desnudado, né? A roupa tirada, o corpo nu foi um tabu pesadíssimo na Idade Média por conta de ser o invólucro da morada divina. Então, muita coisa relacionada ao corpo foi condenada, inclusive tomar banho. Então, essa era a situação, certo? Onde a ciência era extremamente limitada naquele tempo. Então, acreditar cegamente que banho faz mal à saúde. Isso, população medieval, beleza. População moderna, acreditar na ciência em 2020, tendo experiências avançadas, inúmeros testes e comprovações. Isso é recusado pela população moderna. Aí ele faz aí uma equivalência de reflexão sobre o que acontece hoje, o que aconteceu no passado e como a sociedade se organiza através disso aí. Isso questionando, ok? E aí a pessoa vai e fica assim, nossa, será mesmo que é isso que está acontecendo? Vamos nos atualizar. Isso pode despertar em outras pessoas esse desejo, né, de se manter atualizado. Há um conteúdo transversal em relação à questão do meme, oportunidades em várias disciplinas, mas a camada de educação midiática, então aí é uma camada bastante grande, né, para ser levada em consideração. Ciências, no caso das ciências, o sistema solar, órbita, rotações, forças que agem sobre os planetas, etc. Isso em relação a este meme aqui. A questão da educação midiática, desinformação, fontes, confiabilidade, falsas equivalências, conteúdo viral, etc. Vamos analisar ele aqui. O meme diz o seguinte: é uma loucura saber que a natureza é capaz de fazer isso. Aí na projeção da imagem você tem o Sol, todos os outros planetas e Plutão, né, que não é planeta, todos em formato esférico. E só a Terra em formato plano. Aí vem o questionamento. Os outros planetas são todos esféricos, mas só a Terra é plana. Aí você diz, é uma loucura saber que a natureza é capaz de fazer isso. O que você está fazendo? Você está usando um conteúdo transversal, usando várias disciplinas, como a camada de educação midiática, que é essa coisa aqui da imagem em si, o sistema solar, as órbitas, as rotações, coisa que todo mundo conhece, nas forças que agem sobre os planetas, etc. Ao mesmo tempo, por conta da desinformação, da questão das fontes que devem ser confiáveis, certo? A falsas equivalências, esse conteúdo que é discutido acaba se tornando viral e cria uma situação de reflexão. Aí você para pensar, é verdade, né? Todos os outros planetas são esféricos. Por que só a Terra seria plana? Essa coisa de que foi muito discutida essa questão ultimamente, certo? Que envolveu também muitas questões políticas, mas enfim. O social aqui é revisitado através da ciência, da visão científica. Então, é outra característica, certo? Que o meme deve considerar na hora de ser construído. Leitura crítica de um outro meme. Aqui eu tenho essa imagem com a frase: quem não quiser fazer quarentena, tudo bem.
Essa frase é de Charles Darwin. Ele realmente falou isso. Como é que eu faço uma leitura crítica? Qual é a mensagem principal? Quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. A mensagem principal é o que está explícito na frase do Charles Darwin. Ok? Você acha que o autor do meme é contrário ou favorável ao isolamento social? Aqui não deixa claro. Aqui não dá para deixar claro, certo? Então não tem como eu responder o porquê também. Isso fica a cargo da compreensão individual de cada um. É possível inferir em que contexto o meme foi criado? A frase é de Charles Darwin, então essa crítica toda você faz, certo? Eu fui pesquisar e realmente achar a frase é dele, etc. Mas toda vez que você pegar um meme assim, você faz essas perguntas para você, ok? Questão do contexto, se a frase é mesmo do autor. E esse meme pode ser considerado desinformação? Tudo isso tem que ser pesquisado, refletido, na hora de tornar o meme visível para as outras pessoas. Então faz-se essa leitura crítica. Qual é a mensagem principal? Se o autor é contrário ou não àquilo que está sendo dito, o porquê. Isso tudo é linguagem científica, gente. É possível inferir no contexto que o meme foi criado, se a frase é mesmo da pessoa que está sendo colocada lá, se é dita, ou se esse meme pode ser carregado de desinformação. Isso é o que está dentro daquela pauta de responsabilidade que a gente falou lá atrás, tá certo? Na hora de montar uma imagem com uma frase, com as características de um meme, levar em consideração isso aí também. Ops. Outros interessantíssimos aqui, todos da Clarice Lispector. E todos, assim, Clarice Lispector, escritora. Aí esses memes vão estar envolvendo tanto ela como pessoa, a vivência dela, aí pede, né, o conhecimento de quem está vendo, está lendo o meme sobre a vida dela, o mínimo possível, e aquilo que ela tratava, que era a língua portuguesa. Aí ela já começa o primeiro meme dizendo: eu rasgo o verbo porque não posso rasgar o sujeito. A gente pode pegar até pra gente, muitas vezes, nessa frase aí. Aí você faz um jogo, né, de significativos, né, rasgar o verbo, que é falar o que vem à cabeça, dizer suas opiniões. Você faz isso porque você não pode rasgar o sujeito. Aí o verbo, a expressão rasgar o sujeito já não vai caber na mesma situação de rasgar o verbo. Ele já vai partir para uma coisa física. Aí a gente já entende essa proposição e joga isso, associa isso à personalidade da autora, que era meio assim também, certo? De dizer o que pensava. O outro diz: uma coisa que a gente não conhece mais, 2 pontos, os limites do bom senso. Outra: mas em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Frases da Clarice Lispector. E a outra diz: sou tão misteriosa que não me entendo. Bom, a gente viu fato, opinião e sátira, no caso dos memes que eu acabei de ler. Nesse outro aqui, nós temos esse meme. Nessa Páscoa, deu um ovo a um terraplanista. O ovo, formato do ovo, claro, oval. Isso aqui parece um ovo. Segundo a linguagem de quem acredita no nosso planeta como uma coisa plana, ele vai fazer essa brincadeira aqui, né? Nessa Páscoa, deu um ovo a um terraplanista. Aí o tablete. Qual a natureza da informação trazida pelo meme? É fato, opinião, crítica ou sátira? Aqui. É um fato isso? A Terra é realmente assim? Ou é só uma opinião de um lado ou de outro? Ou está se fazendo uma crítica? O que ele está fazendo? É sátira. Professor, o que é sátira? O humor, dentro da linguagem mimética, ele também vai ser irônico e satírico. Quando é que ele é irônico? Quando ele faz isso que a Clarice Lispector faz aqui. Quando ele é sátiro, quando ele brinca com uma situação como essa aqui na história do terraplanista. E o ovo de Páscoa,
que tem um formato quase esférico, né? Tem um formato oval. Vocês entenderam? Em que fatos o autor se baseou para criar o meme? Nessa discussão, né, que estava muito em voga um tempo aí, sobre a Terra ser plana ou não, uma coisa que é discutida há milhares de anos, ok? E que a gente achou que por causa das provas científicas, por causa dos filmes, por causa do homem ter conseguido sair da atmosfera para atingir o nosso satélite natural, né, que a gente chama de Lua. Apesar de tudo isso, voltou-se a discussão de se a Terra era plana ou não. Então, baseado nesses fatos, não o fato da Terra ser plana, mas no fato da discussão voltar, certo? O meme foi feito. Qual é a intenção? Qual é a sua intenção? A intenção do meme? É fazer essa sátira. É construir essa... É retomar essa discussão, certo? De maneira satírica. Okay? Há algum risco ao compartilhar um meme? Existe risco, sim. Porque você pode fugir à sua responsabilidade se você for muito áspero, ácido e criar desinformação, ok? Aqui o meme afirma que a Terra pode ser plana, mas ele está fazendo isso de forma sátira, né? Satírica. Então não é um fato comprovado e nem ele está comprovando o fato, ele está fazendo uma brincadeira com. Então a responsabilidade aí se mantém, certo? O risco é aquele que a gente falou lá atrás, de você não cumprir, não observar esses pontos de atenção aqui, certo? Exigir um repertório, o uso, né, de imagem, atentar para a responsabilidade, não perder o controle e atentar para o risco de desinformar. Então você não pode cair aí nessas arapucas na hora de construir, certo? Um meme, fazer sempre uma leitura crítica. Ok? Há preconceitos implícitos dentro do meme que eu estou fazendo. O meme, ele é desrespeitoso. Todos esses processos têm que ser levados em consideração. Porque, gente, não há como um meme não trabalhar com humor. E quando você trabalha com humor, você entra numa atmosfera, num universo bastante escorregadio. Quando a gente está fazendo graça, é muito fácil a gente escorregar para um preconceito, para um desrespeito a uma certa classe, ou pessoas, ou atividades, certo? Aí nessa hora que tem que imperar o bom senso e a responsabilidade. E coisas implícitas também, muito cuidado com linguagem dúbia, certo? Com duplo sentido, para eles também se manterem dentro do aceitável, certo? Então o meme não pode nunca ser desrespeitoso. E aqui a gente não está observando nenhuma dessas características aí. Beleza? Vamos adiante. Desenvolver o hábito da investigação. Principais perguntas ao analisar mensagens de mídia. Aqui eu tenho sobre autoria, propósito, conteúdo, técnica, contexto, impacto, contexto econômico, credibilidade, interpretações, reações e outras coisas, tudo que precisa ser investigado sobre analisar essas mensagens de mídia. Então, é preciso saber quem criou, por que foi feito, quem é o público-alvo, o que os autores desejam que se faça, né? O que os autores querem que se pense. É o propósito. Sobre o que é a mensagem, quais ideias, valores e informações que vão ser explícitos e quais estão implícitos. O que foi deixado de fora, mas seria importante saber. Como esse conteúdo se compara com o de outros veículos sobre o mesmo assunto ou tema. Isso tem a ver com o conteúdo do meme em si. Ah, professor, então tudo isso a gente tem que fazer, se perguntar para poder criar um simples meme? Não só um simples meme, mas tudo aquilo que envolve uma mensagem de mídia.
precisa ver isso aí. A publicidade em televisão, publicidade impressa, em revista, em rede social, publicidade na TV, e é só uma fatia que eu estou falando aqui, publicidade, leva em consideração esses aspectos aí também. E quando a gente vai trabalhar com mensagem, que é o caso do meme, isso não vai passar, né, sem ser visto. As questões das técnicas. Quais técnicas foram usadas para comunicar a mensagem? Qual é a eficácia dessas técnicas? Quais são os pontos fortes e fracos? Por que os autores escolheram essas técnicas? Então é bom estudar isso aí para ter atenção sobre isso. Quanto ao contexto, quando esse conteúdo foi criado, de que maneira foi compartilhado com o público, em quais canais, quais aspectos do contexto cultural merecem consideração. Isso tudo na hora de analisar e investigar uma linguagem de mídia, certo? Você considera todos esses aspectos, além dos impacto, quem pode se beneficiar dessa mensagem, quem pode ser prejudicado, quais vozes estão representadas ou foram privilegiadas e quais vozes foram omitidas ou abafadas. A interpretação, qual é a minha interpretação, como experiências e crenças anteriores interferem na minha interpretação. O que eu aprendi sobre mim mesmo e a partir da interpretação ou reação que tive. Contexto econômico, quem pagou e quem pode ganhar dinheiro com isso. Reações, como eu me sinto diante desse conteúdo, que tipos de ações eu posso ter em resposta a ele. A credibilidade, né, é fato, opinião ou outro tipo de conteúdo. Qual a credibilidade dessa informação? Quais são as fontes das ideias e das afirmações? As fontes têm autoridade para falar sobre esse assunto específico? Ou você só jogou por jogar? E ainda, quais as minhas evidências? Por que isso pode importar? Por que eu penso assim? O que mais eu quero ou preciso saber? E como eu posso obter essas informações? Essas perguntas, gente, são de desenvolvimento do hábito de investigação. Essas perguntas são essenciais para analisar uma mensagem de mídia. E o meme não foge desse processo. Beleza? Então vamos trabalhar a produção responsável. Como criar memes respeitosos e significativos? Fica aí a pergunta. Tá? E aí o meme para sustentar isso aí. O problema não é usar meme, o problema é não saber usar os memes. Então, para você saber usar um meme, você tem que estar inteiro na compreensão de tudo que a gente falou até agora, certo? Considerar essas importâncias, fazer aquelas perguntas, se colocar bem, fazer pesquisa e estar inteirada, né, de toda essa situação aí. Esse aqui a gente viu, acho que aula passada ou aula retrasada, não lembro, mas a gente viu esse meme. Acho que na primeira aula sobre meme. Estou analisando ele. Primeiro, esse meme é, letra A, fake news. Todo mundo sabe que Jesus não estava sozinho na última ceia. Letra B, é uma teoria da conspiração. Não há fonte e a imagem pode ter sido manipulada. E letra C, é uma mensagem de utilidade pública. Todo mundo precisa respeitar o isolamento social. Qual delas? Bom, é claro que se você dizer isso é uma fake news, todo mundo sabe que Jesus não estava sozinho na última ceia, não vai abarcar o significado do meme em si. Não há como ser teoria da conspiração, é por conta de fonte ou da imagem que podia ter sido manipulada. A gente viu que a imagem foi manipulada tudo, mas isso não indica, não dá indicativo de teoria da conspiração. Quem viveu o mundo inteiro, né? O que aconteceu de 2 anos para cá, sabe que por causa da situação do vírus no mundo todo, o isolamento social foi muito importante para preservar as vidas de muitas pessoas. Então o meme acaba sendo uma mensagem de utilidade pública. Se cuide, não aglomere. Foi a coisa que mais a gente falou, que mais se ouviu falar no ápice, né, dessa crise sanitária toda que o mundo passou. Então é isso aqui. Esse meme é uma mensagem de utilidade pública.
todo mundo precisa respeitar o isolamento social, certo? Da mesma forma, esse meme guarda tudo isso, responsabilidade, a questão da imagem, o uso da pesquisa de fonte, os fatos em si. Então, tudo isso é colocado de forma que você possa criar uma mensagem interessante e inteligível para quem esteja, né, analisando-a. Ok? Esse outro aqui, né, da realidade para o meme. O meme é assim, tem uma figura de uma moça segurando uma caixa. Essa é Pandora. E a história da caixa de Pandora, a maior parte das pessoas conhece. Aí ela vai associar uma atitude de rede social contemporânea. Muitas pessoas têm os seus recebíveis, né, recebidos, e vai abrir as caixas para mostrar o que veio. Ou comprou alguma coisa e vai mostrar, vai montar, vai ver se presta, vai mostrar para os seguidores. Quando se tira da caixa, a gente chama isso de unboxing. Aí o próprio meme já traz. Olá, meu nome é Pandora, hoje vamos fazer um unboxing. Quem conhece a história da Pandora vai ver se tremer todo. Né? Como assim? Ela vai abrir a caixa? Bom, qual a ideia central que quero transmitir com o meme? Aqui ele já mostra que a pessoa teve essa intenção de, historicamente, né, tratar de mito, né, de mitologia grega e romana e falar da questão da Pandora. Então ele já tem certo a ideia central que ele quer transmitir. Como pode sintetizá-la? É importante saber sintetizar, porque o meme é síntese. A gente viu lá no início da aula, certo? Que síntese faz parte da tríade, né, do processo de característica. Quem é meu público? Ainda tem isso. O seu público pode ser aquele ao qual você vai direcionar a sua mensagem. Então ele tem o meme, ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele pode ser específico. Certo? Que recurso posso usar? A mensagem está sendo transmitida de forma ética, responsável, ou transmite desinformação, discurso de ódio, desrespeito? Considerar isso tudo também. Se você fosse transmitir essa mesma mensagem para outro público, como seria? Então tudo isso é pensado na hora de você fazer um meme, né? Há também as perguntas para se criar uma mensagem de mídia. Aquelas que a gente fez antes são as perguntas para se analisar uma mensagem de mídia. Essas são as perguntas feitas para criar. No caso, aqui vai ter também autoria, conteúdo, propósito, técnicas, contexto, credibilidade, contexto econômico e impacto. Então vamos lá. Autoria. Quem estou representando ao criar isso? Você tem que descobrir isso, né? Quem são meus co-criadores, se houver, né? E qual foi a contribuição de cada um? No caso do conteúdo, que mensagens e impressões eu quero passar? Que ideias, valores e informações quero tornar explícitas e implícitas? O que eu escolho deixar de fora dessa mensagem e por quê? A maneira como apresento a informação e as ideias é justa? Para o propósito, o que eu quero que as pessoas façam como resultado da minha mensagem? Por que eu estou criando isso? Quem é meu público-alvo? O que eu quero que as pessoas pensem ou reflitam sobre como resultado da minha mensagem? Quais técnicas funcionarão melhor para comunicar a mensagem para esse público e por quê? Eu tenho ou preciso ter permissão para usar esse conteúdo? Isso é uma questão das técnicas. Quando irei compartilhar essa mensagem com o meu público? Como o contexto cultural pode influenciar a maneira como a minha mensagem será interpretada dentro do contexto? O contexto econômico, quem está patrocinando ou pagando por isto? Quem pode ganhar dinheiro com isso? Como isso pode afetar a minha mensagem? Credibilidade, a informação dessa mensagem é correta? Como o público irá saber disso? Que fontes estou utilizando para informações e ideias e por quê? E o impacto, quem pode se beneficiar dessa mensagem, quem pode ser prejudicado, quais vozes estão representadas ou foram privilegiadas, quais foram omitidas ou ofuscadas e qual é a minha responsabilidade para com o meu público. Essas perguntas são importantíssimas na hora de criar mensagens de mídia, incluir-se aí o meme.
como mensagem de mídia. Ainda temos as interpretações e as reações, né? No caso das interpretações, como e por que pessoas diferentes podem interpretar essa mensagem de forma diferente? O que eu aprendi sobre mim mesmo a partir das escolhas que fiz ao criar essa mensagem? E as reações, como as pessoas poderão se sentir depois de ouvir, ler ou ver essa mensagem? Que tipo de atitudes as pessoas poderão tomar em resposta a isso? Quando a gente está criando o meme e falando deles e construindo a ideia que a gente quer construir, certo? Essas perguntas, como já falei, são todas inerentes ao processo de construção criativa e responsável da mensagem de mídia, tá certo? Você pensa no alcance que a sua criação possa ter, né? O seu meme possa ter. Você escolhe, basicamente é isso, você pensa no alcance, você escolhe uma temática, se é histórico, se é físico, se é sobre biologia, se é sobre social, se é sobre discussão de contemporaneidades, se é sobre reflexão sobre a vida, se é sobre a sua escola, se é sobre o ato de estudar. Os temas são muito variados. Então você tem que se concentrar, digamos assim, na mensagem que o tema está passando, certo? E não fugir do tema. Dentro dessa mensagem, você tem que procurar um jeito de sintetizar esse processo. E isso é complicado, porque a nossa cultura brasileira é de falar muito, de dar muita informação. Vocês já repararam que até para fazer um simples logomarca de alguma empresa, de alguma coisa, a gente enche de informação, certo? Eu já vi cartazes de publicidade de empresas, de pequenas empresas, de logomarcas, de pequenas coisas, que tem tanta informação que a gente perde. Então, tem que curvar, dar a volta nessa característica social que a gente tem de falar muito sobre uma coisa e usar o poder de síntese. E nesse poder de síntese, você tem que guardar a habilidade de não deixar que só um nicho da sociedade entenda aquilo, a não ser que a sua mídia, a mídia que você esteja criando, o processo que você esteja querendo alcançar, seja bem específico, como no caso aqui, né, da caixa de Pandora. Uma pessoa que não conhece o mito da Pandora e que não tem, como é que eu vou dizer, e que não é ativa em rede social, ela não vai saber nem o que é Pandora, quem é, e nem o que é a ação de um unboxing, certo? Então, na hora de fazer, é preciso ser fiel a essa questão do público e também estar inteirado com o processo temático, tá ok? Você tem um público para atingir que é mais local, que é mais ali perto da sua esfera social, né? A escola, o ato de estudar, a frequência, as matérias, o tipo de professor, analisar essa característica, o professor fulano assim, professor fulano assado, a sala de aula em si, analisar a sala de aula, analisar a sala de professores, né, o que você pensa que pode acontecer numa sala de professores. Toda essa temática atinge um público específico. Se você quer ser mais abrangente, aí você pode ir num nível mais socializado, como é esse aqui. Ops. Agora pronto. Esses exemplos aqui, né, da Clarice Lispector, que abrange o pensamento social comum. A maior parte das pessoas se vê nessas situações, certo? De falar o que pensa, certo? De pensar sobre as pessoas, de analisar as relações afetivas ou não, as relações sociais, as relações de trabalho, certo? De falar sobre si mesmo. Mesmo assim, por exemplo, esse bem aqui. Sou tão misteriosa que não me entendo. Quem não conhece Clarice Lispector, quem nunca leu sobre ela, quem nunca nem sequer ouviu falar algo que fosse sobre ela, não vai entender, certo? Sou tão misteriosa que não me entendo. Talvez ele veja como uma mulher comum, nunca ouviu falar dela nem nada, e aquilo fique vago. Mas quando a gente conhece, a gente já associa bem a esse aspecto, certo?
Essa outra aqui, certo? Quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. Citação de Charles Darwin, certo? Específico para uma área, né, do desenvolvimento da biologia, né? A questão da teoria, né, do Charles Darwin, da evolução. E esse nicho é específico, essa mensagem. Eu não poderia colocar nenhuma mensagem, entre aspas, que não fosse realmente uma citação de alguém. Aí mora de novo a questão da responsabilidade, ok? Reanalisando as outras aqui. Essa outra aqui é interessante porque ela traz um fato que deveria já ter sido considerado passado e não foi. A gente revisitou esse processo tempo desse para cá. Confesso pessoalmente, me deixou até um tanto chocado como é que, apesar de tantas evidências científicas, imagens, fotos, etc., houvesse, né, o retorno dessa discussão sobre a Terra plana. Aí já coloca o termo discussão social em voga, de novo. Aqui, de novo, a questão da ciência, acreditar a ciência. Quando se vai construir esses processos, essas imagens, essas questões de mídia, precisa considerar a responsabilidade de quem faz com o processo, né, de quem vai interpretar isso daí, ok? Você não pode... tudo aquilo que foi perguntado sobre fazer, né, criar, colocar autoria, pode ser a partir de uma pessoa só, né, se você se coloca para fazer, mas se tiver a ajuda de outra pessoa, de 2 ou 3 outras pessoas, é necessário que o meme seja citado, né, a fonte de autoria, não pode deixar de pensar nisso, e todo o restante. Então fica aí como guia esses pensamentos, né, essas perguntas sobre a fabricação, digamos assim, né, do meme, esse conteúdo que a gente acabou de ver, com essa estrutura, a forma como foi feita, as perguntas e tudo mais, é do projeto Educamídia, né, da Cidadania para o Mundo Consciente, através do projeto Palavra Aberta, com apoio do Google, certo? Não posso deixar aqui essa referência, porque esse material é todo baseado no trabalho deles. Chegamos ao fim da nossa aula. Essa foi a nossa aula sobre essa questão do meme e da produção responsável. Na próxima aula, a gente já vai cair dentro da análise geral mesmo sobre como associar isso com Serra da Capivara e as linguagens que são feitas lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau!